Olá, amigos e alunos, tudo bem? Nós estamos passando por um momento difícil em razão do novo coronavírus, né? Então decidi fazer uma videoaula sobre pandemias. Ainda não temos estudos suficientes sobre esse novo vírus, então vamos considerar aqui uma situação hipotética de como um vírus se comporta, a sua velocidade de propagação e a função que caracteriza as pandemias, tá bom? Então, nessa situação hipotética, vamos imaginar que inicialmente nós temos 4 pessoas infectadas. E esse vírus que estamos falando, cada pessoa infectada, ela contamina outras 3. Inicialmente, seguindo essa razão de cada pessoa contaminar outras 3. Então nós temos aqui, por exemplo, que essas 3, também cada uma delas vai contaminar outras 3 pessoas. E assim por diante. Vamos colocar isso em forma de uma sequência. No primeiro momento, nós temos 4 pessoas infectadas. Depois, nós teremos 12 pessoas infectadas. Depois, 36 e assim por diante. Já dá para perceber aqui que a razão é 3. E se nós temos uma razão que multiplica por 3, nós estamos falando de uma progressão geométrica. Como eu determino a razão de uma PG? A razão de uma PG, nós pegamos um termo e dividimos pelo termo anterior. Então 12 dividido por 4 é 3. Essa é a razão. Posso pegar outro termo, 36 dividido por 12 também vai dar 3. Então a razão é essa. No início da pandemia nós temos 4 pessoas infectadas, que são essas 4 aqui. Eu vou chamar de x igual a 0. Já nós estudaremos o porquê. Como eu descubro os próximos termos dessa sequência? Eu posso ir multiplicando por 3. 36 vezes 3 vai dar 108. Então o próximo termo é 108. Depois eu multiplico por 13 e assim por diante. Porém, se eu quiser achar o 10º termo dessa PG, quando isso acontece, nós utilizamos uma fórmula que ela é determinada como AN é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Claro que eu vou fazer ainda uma aula de PG e vou explicar como que nós chegamos nessa forma. Bom, para achar o 10º termo, por exemplo, eu quero achar o A10. Então repare, eu estou trocando o N por 10. Então eu tenho o A1, A1 é o primeiro termo, 4 vezes a razão nós já achamos, é 3 elevado a N. O N nosso é 10. 10 menos 1, 9. Pronto, aqui eu acho o 10º termo dessa PG. Então o 10º termo dessa PG é igual a 4 vezes 3 elevado a 9 é 19.683. Agora então nosso 10º termo vale 4 vezes o 19.683, que dá 78.732 pessoas. Então, nessa sequência que nós colocamos, inicialmente nós temos 4 pessoas infectadas. Passando um dia, nós já temos 12. 2 dias, 36. Passando-se 9 dias, que seria o nosso 10º termo, considerando que o primeiro termo vale 0, é o inicial, tá? Após 9 dias, nós já teríamos 78.732 novos casos da doença. Nesse ritmo, em menos de 20 dias, todas as pessoas já estariam infectadas. Mas é claro que o crescimento não mantém esse ritmo, né? Ele atinge um ápice e começa a decair. E por que isso acontece? À medida que o tempo passa e muitas pessoas já foram infectadas, muitas se curam e criam uma resistência e as medidas de isolamento começam a fazer efeito. E aí, com o passar do tempo, esse ritmo tende a 0. O ritmo de transmissão tende a 0. Bom, para a gente ter uma visão um pouquinho melhor, mais ampla, vamos transformar isso em uma função exponencial. E a função ela é do tipo f de x é igual a b vezes a elevado a x. Como eu descubro os valores de b e de a? Bom, nós temos que no início nós temos 4 pessoas infectadas, quando o tempo é 0, então o nosso x vale 0. Eu vou substituir o x por 0. E quantas pessoas eu tenho? 4 pessoas infectadas. No instante 0, no instante inicial, nós tínhamos 4 pessoas infectadas. Vou colocar aqui agora. 4, que é o f de 0, é igual a b vezes o a elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então nós podemos cancelar esse a e colocar 1. 1 vezes o b é b. Logo nós temos que 4 é igual a b. Podemos dizer então b vale 4.
eu já achei o B. Como eu acho o A? O A é a própria razão aqui da PG. O A é 3. Se eu quiser calcular o valor do A, eu posso, por exemplo, no F de 1, um dia após a transmissão, nós tínhamos 12 pessoas infectadas. Então, 12 pessoas é igual a B, que é o 4, vezes o valor do A, elevado a 1, porque agora o nosso tempo é 1, um dia após o início das infecções. A elevado a 1 é A e 4 vezes A é 4A. Então, nós temos 12 é igual a 4A. Logo, A é igual a 12 sobre 4. Nosso A vale 3. Nossa função, então, ela é definida como B, que é 4, vezes o A, que é 3, elevado a x. Pronto, essa é a função dessa pandemia que nós estamos falando, tá bom? Transformei em função. Agora, eu posso fazer o gráfico dessa função também. Como que eu monto o gráfico dessa função? Vou montar aqui no Excel. Então aqui eu já fiz uma tabelinha, né? Dei o título de pandemia, tempo em dias e aqui o número de casos. Eu vou aplicar a fórmula que nós encontramos aqui no nosso exemplo, tá bom? Então nós achamos que a função é 4 vezes 3 elevado a x. Eu vou vir no Excel e vou montar. Então vou colocar aqui que a função nossa é 4 vezes 3 elevado a x. O x é o valor que vai variando de 0, né, que é o tempo inicial, até um valor indeterminado, quantos dias passarem. Então, eu vou colocar aqui, pela fórmula, eu já tenho o primeiro valor, que é 4. Nesse caso, é o 4 vezes o 3 elevado a 0. Vou só arrastar aqui para ele já ir preenchendo com essa fórmula. Pronto, aqui eu tenho alguns valores, né? Reparem que no nono dia, que seria o 10º termo da nossa PG que nós acabamos de encontrar, que foi 78.732, ele é o 10º termo da PG, porém, ele seria o nono dia, né, de transmissão de novos casos. No nono dia, apareceriam 78.732 pessoas. Lembrando que o primeiro termo é o tempo 0, o segundo termo seria o primeiro dia de transmissão, o terceiro termo seria o segundo dia de transmissão, então o 10º termo é o nono dia de transmissão. E nós temos o valor aqui pelo Excel. Calculamos e os valores estão iguais. E o valor está aqui, valor igual. Fica claro que nos primeiros dias o ritmo de transmissão é considerado até lento, né? No instante inicial, 4 pessoas, depois 12 pessoas. 6 dias após, nós já temos 2.916 pessoas. 9 dias após o início, nós já temos as 78.732 pessoas. 10 dias após, nós temos 236.196 novos casos. Eu vou representar esse gráfico da pandemia do número de novos casos em função do tempo em dias. Começamos com 4 infectados no instante 0. 4 infectados, à medida que o tempo vai passando, novos casos vão aparecendo. Esse número de casos sobe de maneira exponencial. Toda pandemia ela vai atingir um ápice. Quando ela atinge o ápice, começa a ficar quase que constante o número de novos casos e depois começa a decair. Decai tendendo a 0. Então, o ritmo de transmissão e o número de novos casos tendem a 0 pelos motivos que já citamos aqui, como isolamento social, a resistência das pessoas já curadas e outras medidas que impedem o vírus de se propagar. Essa foi a nossa aula, então, do ponto de vista matemático do comportamento das pandemias. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando nos nossos canais. Até a próxima aula, um grande abraço.